noite a todos. Então quero agradecer ao Pai, a Jesus, aos mentores espirituais, a oportunidade de estar aqui novamente nesta casa. Agradecer-lhes por esta oportunidade de fazer este estudo, de aprofundar este tema tão importante para todos nós. Então, mediunidade. Todos nós temos muitas dúvidas e possivelmente todos nós, quando vimos a esta casa, uma das questões é: o que é mediunidade? O que é isto de ser médium? O que é sentir a presença dos espíritos? O que é ver os espíritos? E possivelmente ainda temos muitos preconceitos, muitos tabus, por todo um passado que, no fundo, não aceitava os médiuns. E porque também havia muita ignorância. Graças a Deus, hoje, a doutrina espírita traz-nos esclarecimentos muito valiosos sobre a mediunidade e um entendimento sobre a mediunidade. Então o tema é mediunidade para servir. Por aqui já vimos que o tema direciona-se para algo muito importante, que é servir. Então vamos fazer juntamente, todos em conjunto, esta reflexão. Então, quem sentir a influência dos espíritos, seja em que grau for, é por isto mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por isso, não constitui um privilégio exclusivo de ninguém. Então, por aqui vemos que faz parte da nossa essência. É tão natural ser médium como é tão natural existir. Diz-nos Allan Kardec, faz parte de nós, de todos nós. Médium quer dizer medianeiro, aquele que está no meio, um intermediário. Mediunidade é a faculdade humana natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas rituais ou pelo poder misterioso de um iniciado ou de um guru. A mediunidade pertence ao campo da comunicação. Ou seja, é tão natural entre todos nós, porque se verificarmos, nós somos também espíritos, com um corpo, mas somos espíritos. Então, se somos espíritos e a nossa essência é espiritual, e neste momento temos este corpo, significa que naturalmente sentimos os espíritos. Facilmente vemos os espíritos encarnados, porque temos de facto a faculdade da visão, não é? Naturalmente, fisicamente, todos vemos, mas como seres espirituais que somos, como a nossa essência é espiritual, naturalmente nós, pelo menos, sentimos os espíritos, as suas presenças. E ainda por cima a mediunidade diz-nos que pertence ao campo da comunicação. A mediunidade serve, de facto, para ter uma ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual, que nos cerca e nos afeta com as suas vibrações psíquicas e afetivas. Então, quanto mais espiritualizados nós formos, quanto mais desenvolvermos os nossos dons espirituais,
através da nossa moralidade, da ética, cada vez mais nós vamos desenvolvendo esta captação, esta sensibilidade de perceber o mundo espiritual, de o perceber porque ele está aqui. Aqui. Não significa que o mundo espiritual esteja lá longe. Não, está aqui. Interliga-se com o mundo físico. No Livro dos Espíritos, a questão 459, Allan Kardec pergunta da seguinte forma: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a espiritualidade superior responde: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Vejam. Então, se este mundo espiritual está aqui entre nós, estamos todos tão interligados, é uma dimensão espiritual, mas é uma dimensão aqui, que está aqui, junto à nossa dimensão ainda física, material, há esta influência. Há uma influência, mesmo entre nós. Se nós percebermos, nós como seres encarnados, nós emanamos energia e a nossa energia influencia os ambientes. A nossa vibração influencia as pessoas que estão à nossa volta. É ou não é verdade? Quantas vezes chegamos ao pé de alguém, aproximamo-nos e aquela pessoa se não está bem e nós captamos aquela energia negativa. Ou ao contrário, quantas vezes nos aproximamos de alguém e a sensação é de tão bem-estar que realmente captamos aquela energia. Porque nós somos energia. Emanamos vibração através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras. As nossas palavras são vibrações. Então, os espíritos que não estão encarnados, também eles projetam a sua vibração. Então, significa que de facto influenciam os nossos ambientes. Eles também influenciam a todos nós. Depende depois de como nós, qual é a nossa sintonia e como é que nós nos sentimos e como é que lidamos com tudo isto, o nosso esclarecimento para poder de alguma forma neutralizar as influências negativas ou, pelo contrário, aproveitar as influências positivas. Então, os espíritos realmente influenciam-nos através do pensamento. Através do nosso pensamento. Eles leem o nosso pensamento. Nós podemos enganar a nós próprios, enganar uns aos outros, mas aos espíritos nós não conseguimos de maneira nenhuma enganar. Sejam eles os espíritos mais inferiores, mais ignorantes, sejam eles os espíritos mais puros. Eles captam os nossos pensamentos e aproveitam-se deles para influenciar. Então, os espíritos constituem um mundo invisível, ou seja, invisível para nós. Invisível para nós encarnados, que não conseguimos ver, mas com certeza que não é assim um mundo invisível. Estão em toda a parte, como nós analisámos anteriormente. Povoam infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contacto. Quer dizer que, se nós somos vibração, energia, se projetamos pensamentos, e se nós estamos todos interligados uns aos outros, apesar de acharmos que não estamos, mas estamos, nós estamos todos ligados uns aos outros. Captamos, vamos imaginar o nosso filho que está longe, está noutro país. Quantas vezes,
sentimos alguma coisa estranha, um pensamento que vem e percebemos que alguma coisa não está bem com ele ou com ela, com o nosso ente querido. E quando telefonamos percebemos de facto, eu senti que tu não estavas bem e no entanto está a quilómetros de distância e nós sentimos isso. Então mesmo que os nossos entes queridos possam partir para a dimensão espiritual, ou seja, possam desencarnar, a ligação continua. Essa ligação continua, porque há algo que nos liga uns aos outros, profundamente. É o amor. E esse amor jamais se perde. Jamais provoca fronteiras ou separações. Esse amor é aquilo que nos liga uns aos outros. Então, apesar dos nossos entes queridos poderem ter desencarnado, nós estamos conectados com eles através do amor. Nós para lá e eles para cá. E quantas vezes eles estão tão próximos? Os espíritos se comunicam por médiuns, que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Graças a Deus que temos médiuns. Médiuns com alguma ostensividade, que nos servem de facto de instrumentos valiosos para nos trazer as mensagens que tanto necessitamos de ouvir, as notícias que tanto ansiamos. Sabemos, a nossa irmã Leonor é aquela médium com quem nós mais contactamos. Qualquer coisa que nos aconteça ou suceda, recorremos a ela por um telefonema no atendimento fraterno e buscamos a sua ajuda, porque sabemos que ela está conectada com o mundo espiritual e que nos pode trazer um grande auxílio. Graças a Deus que temos médiuns. E com certeza que existem médiuns de todas as formas, mas graças a Deus que temos próximo de nós uma médium com uma grande moral. E isso para nós é de facto uma mais-valia. Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. E como todos nós já sabemos aqui, da forma que eu desencarnar, vou continuar a ser assim. Não quer dizer porque eu desencarnei que me tornei santo, ou que vou mudar logo. Ou seja, porque desencarnei, tomei conhecimento de tudo. Não é assim que as coisas acontecem. Nada acontece assim, de um momento para o outro. Tudo é um desenvolvimento lento, construtivo, paulatinamente. Então, se eu, enquanto encarnado, fui egoísta, materialista, enfim, com outros tipos de debilidades e fragilidades, eu vou continuar assim do outro lado da vida. O meu espírito não muda, ou seja, o meu ser não muda porque desencarnei. Então vai haver um processo de aprendizado do outro lado. Porque nós estamos sempre em evolução, seja deste lado da vida, seja do outro lado. Todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição, mas como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. É como aqui, tal e qual. Eu, se me esforçar aqui, hoje, aqui no meu agora, como ser encarnado que sou, se me esforçar para aprender, se me esforçar para limar as minhas arestas, para tomar o meu conhecimento interior, fazer o meu autoconhecimento, a minha correção, porque se nós estamos todos aqui no planeta Terra, ainda temos muito que mudar. E isso é uma verdade. Nenhum de nós que aqui está é de facto um ser
bom. E mesmo Jesus, que passou pelo planeta Terra, espírito puro que era, sideral, ele próprio dizia, bom só o Pai. Então nós, que ainda estamos no mundo ainda muito inferior, num patamar ainda muito inferior, temos muitas coisas ainda por resolver. Ainda temos muito que mudar. E às vezes não nos apercebemos de quanto ainda somos orgulhosos. Às vezes mascaramos o nosso orgulho de uma forma que até nos enganamos a nós próprios. Arranjamos sempre desculpas para isto e para aquilo. Nós temos sempre desculpas para nós. Mas apontamos o dedo tão facilmente aos outros. Tão facilmente. Então, se eu aqui, neste momento, porque a minha oportunidade é agora, não é amanhã, nem foi ontem, é agora. É este momento que existe. Se eu me esforçar para, de facto, tomar consciência de mim e mudar, estou a progredir muito mais rapidamente. O mesmo acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual é igual. O espírito, se esforçar para mudar, para se aperfeiçoar, evolui muito mais rapidamente. Tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Na Terra vive-se em duas dimensões, ou planos, ou melhor, mundos distintos, que se complementam e se interpenetram. Vejam, se complementam e se interpenetram. Porque nós vivemos no mundo material, não significa que o mundo espiritual não esteja aqui agora. Jesus dizia, o reino dos céus é aqui, agora, neste momento. Andamos à busca de Deus lá longe, quando Ele está aqui, doando-se, aqui entre todos nós, ligados uns aos outros. Então, estamos todos tão ligados, tão interligados, uns com os outros fisicamente, como nós já conversámos há pouco. Pensamos no nosso filho, lá longe, noutro país, e sentimos de alguma forma que ele não está bem. Também no mundo espiritual é a mesma coisa. Se em África ainda existe fome, na Síria guerra, se há uma questão na Venezuela terrível, no Brasil, se ainda há tanta injustiça, essa vibração sente-se aqui. Essa dor projeta-se por todo o universo, principalmente neste planeta. Por isso nós todos temos uma responsabilidade muito grande em vibrar positivamente, em oração, em pensamento positivo, para tentar, de alguma forma, neutralizar as vibrações negativas, essas projeções negativas que influenciam o mundo, influenciam a todos nós. Então, nós estamos todos ligados. A mediunidade é o elemento de ligação físico e psíquico entre eles. Nós sentimos. Eu posso não ser uma médium ostensiva, posso não ver espíritos, posso não ouvir espíritos, nem tenho capacidade, de facto, de receber as mensagens dos espíritos, mas de certeza absoluta, todos nós sentimos as suas vibrações. Todos nós. E vamos imaginar que vamos a um espaço qualquer, a um sítio, a um local, eu estou bem, de repente chego àquele local e sinto uma coisa estranha, terrível. E isto é o quê? É a minha mediunidade, que capta vibrações de espíritos, de entidades que possam ali estar, que pode também captar as vibrações projetadas pelos espíritos encarnados por nós. Sim, mas normalmente, quando existem projeções negativas de espíritos encarnados,
há também projeções de espíritos desencarnados negativos ali. Não podemos deixar de falar da mediunidade e da sintonia. Isto é muito importante, porque quantas vezes nós começamos a sentir as presenças, as vibrações, sentimos-nos mal, nunca andamos bem, não sabemos o que fazer, enfim, ficamos mal. Isto acontece tantas e tantas vezes e não sabemos como lidar com a nossa mediunidade. É importante perceber qual é a nossa sintonia, porque todos nós podemos sentir as presenças espirituais, mas todos nós temos que trabalhar nos nossos pensamentos, na nossa forma de pensar e de vibrar. Se eu naquele momento sinto uma vibração negativa, uma sensação negativa e não fico bem, que devo eu fazer? Que arma temos nós? Que Jesus nos mostrou. Se nós analisarmos a vida de Jesus, todo o seu Evangelho, nós vamos perceber, nós temos todas as ferramentas necessárias para viver uma vida com equilíbrio. A oração é o nosso escudo, é a nossa arma, uma arma de paz, mas é a oração, é a vibração positiva. Se eu naquele momento sinto uma presença e uma vibração negativa e não estou a conseguir lidar com aquilo, nem sei bem o que posso eu fazer? Orar. Orar. Pensar positivo. Pedir auxílio ao Pai. Lembramos no nosso espírito protetor? Quem esteve aqui, na nossa reflexão sobre o espírito protetor, pedir ao nosso espírito protetor auxílio. Porque a espiritualidade superior, eles só atuam se de facto nós lhe pedirmos esse auxílio. Porque eles não impõem a sua presença, eles respeitam a nossa liberdade. Então, se naquele momento eu estou a sentir algo negativo, estou a ficar mal e continuo emaranhada naquela negatividade e não tenho a força e o discernimento suficiente para pedir auxílio, eu vou me manter assim. Porque eu tenho que pedir. Eu tenho que dizer assim, eu dou permissão, espiritualidade superior, espírito amigo, espírito protetor, para que me venham ajudar. Para que auxiliem estas entidades, ou esta entidade que aqui possa estar. Se estou a sentir esta negatividade, é porque esta entidade ou estas entidades estão a sofrer. Não estão bem, precisam de ajuda. Eu preciso de me conectar com os espíritos de luz, para assim realmente eu ter o meu escudo e ao mesmo tempo auxiliar. Então, examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Se constantemente eu penso negativamente, tudo está mal, tudo é horrível, não me sinto bem, não sou capaz. Se eu aponto o dedo constantemente, se eu tenho inveja, se eu tenho ciúmes, será que eu vou ter assim o auxílio dos espíritos bondosos? Qual é a faixa vibratória em que eu estou? Muito baixa. Então, muito facilmente eu sou apanhada, entre aspas. Ou seja, eu, no fundo, fico ligada a uma projeção baixa, negativa. Então, facilmente os espíritos inferiores, aqueles que pensam como eu, também se ligam a mim. Então, é uma festa para eles.
É uma festa para eles, porque é isso que querem. Infelizmente querem porque não têm ainda noção da sua realidade. Porque desconhecem o amor. Porque ainda estão ignorantes. Então, não devemos fazer como alguns médiuns ou aquele tipo de exorcismo que se faz, que é mandar o espírito lá para o fundo dos mares, para o fundo dos infernos, não é? Não é isso que devemos fazer. O que devemos fazer é, se neste momento eu estou a sentir alguma coisa e não sei bem o que é, orar e pedir auxílio para mim e pedir auxílio para aquelas entidades. Que o amor de Jesus, o amor dos espíritos bondosos, envolvam todos aqueles espíritos ou aquela entidade que ali está. Temos que vibrar no amor. Então, se os meus desejos, se o meu coração, a maior parte das vezes pensa no amor, no bem, na caridade, quais são os espíritos que se ligam a mim? Os do bem. Então, quanto mais eu pensar bem, mais eu estou ligada à espiritualidade de bem, de amor. E então não há energia nem mal-estar. Não há. Verdade? Então nós não somos vítimas. É escusado pensarmos que somos as vítimas dos obsessores. Não é verdade. Nós não somos vítimas de obsessores. Nós somos, no fundo, aquilo que criamos. Com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. Claro, todos nós estamos aqui e estamos a retificar muitos erros do passado. Já fizemos muitas maldades. Não pensemos que fomos, quando queremos fazer hipnose e queremos saber fui rainha ou fui princesa ou fui rei, não é? Todos nós queríamos ser, mas não fomos. Não fomos, não. Senão não estávamos aqui. E mesmo os reis e as princesas e os príncipes também faziam mal. Ainda fazem mal, não é? Então, nós estamos aqui porque estamos a corrigir muitas coisas do passado. Então, se estamos a corrigir coisas do passado, naturalmente pode existir irmãos desencarnados que realmente se queiram vingar de mim. É verdade que sim. Pode ser. Eu vou-vos agora contar uma história que se passou comigo. E eu prefiro contar as minhas histórias porque é mais fácil para mim. Não é que tenham grandes exemplos, mas para perceberem um bocadinho, é a minha experiência e é mais fácil. Então, aqui há uns anos atrás, quando eu comecei a conhecer esta casa, ainda não tinha noção da minha mediunidade, ainda não tinha noção, mas eu captava muito o mundo espiritual através dos sonhos. Ainda assim, mas naquela altura não tinha noção da minha sensibilidade, então captava muito o mundo espiritual através dos sonhos. Então foi uma altura que eu comecei a passar por uma grande dificuldade a nível dos olhos. Tive um problema muito grave a nível dos olhos. E comecei a ter problemas também ao nível dos ossos. Tudo mais ou menos simultâneo. Isto foi no início que eu comecei a vir a esta casa. E realmente aquilo foi um sonho, mas não foi um sonho. Aquilo foi uma vivência espiritual. Então naquele momento eu estava a dormir, o meu corpo, e eu vi-me deitada. E vi um irmão, todo vestido de preto, alto, a projetar, com as mãos assim, uma energia muito negativa para o meu corpo. E quando eu vi aquele irmão, eu captei logo e lembrei-me do que se deveria fazer. Aprendi aqui, nesta casa. Olhei para aquele irmão e senti que aquilo que eu tinha que fazer era orar. Então orei. Pedi a Jesus, pedi aos espíritos bondosos ajuda.
e disse-lhe a ele: meu irmão, se eu te causei mal, perdoa-me. Eu hoje já não sou a mesma pessoa, já estou a tentar fazer as coisas de outra maneira. Perdoa-me, meu irmão, não estejas mais preso a mim, liberta-te de mim para poderes ser feliz. E sabem o que é que aconteceu? Então, rapidamente, assim, foi instantâneo, aparece um outro irmão, uma t-shirt branca, calça cinza clarinha, mais chunchudinho, com umas bochechas muito amorosas, com um sorriso de orelha a orelha, que se coloca em frente a esse irmão, todo vestido de negro, que estava a projetar aquela energia negativa. Ou seja, colocou-se à frente dele para me proteger. E sorriu para mim, com um sorriso. Foi a primeira vez que eu vi o meu espírito protetor. E o irmão de negro desapareceu e eu acordei. É tão simples quanto isto. Isto foi um sonho, mas foi uma vivência espiritual. E no fundo é isto que nós temos que fazer. Quando sentimos projeções negativas, e todos nós as sentimos, seja com desencarnados como com encarnados, é pedir ajuda, auxílio a Jesus, aos espíritos bondosos, e pedir por ele, por aquela pessoa que me está a fazer mal. Porque no fundo foi este o grande ensinamento de Jesus. No momento da cruz em que ele foi crucificado, o que é que Jesus fez? Jesus pediu ao Pai para que o Pai lhes perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam a fazer. Pediu por eles, por aqueles que o estavam a matar. Então é este exemplo que nós temos que seguir. É muito simples. Dizemos nós aqui que é simples. Falar é fácil, não é? Mas, na verdade, isto é tudo um treino. Tudo isto é um treino. Às vezes, nas primeiras vezes não é fácil lidar com estas sensações, mas pouco a pouco vamos aprendendo realmente a envolvermos neste escudo e nesta arma de paz que é a oração e a vibração positiva para neutralizar o negativo. Então, o estudo da sintonia é fundamental para a mediunidade. Aquele médium que tem pensamentos negativos, aquele médium que não tem moral, que não é honesto, que não é correto, será ele assessorado por espíritos de luz? É muito importante nós percebermos em que a casa que frequentamos e os médiuns a quem nós recorremos. Se nós analisarmos a vida do médium, nós vamos perceber perfeitamente que espíritos é que estão a assessorar aquele médium. Se o médium é honesto, é correto, tem valores morais, pratica a caridade na verdade, na sua prática, não é só blá blá, acreditem que a espiritualidade superior está ali a assessorar aquele médium para que seja um verdadeiro instrumento de luz. Médiuns todos somos. Resta-nos saber em que faixa ou frequência vibratória estamos sintonizados. Aprimorar a mediunidade significa elevar a sintonia em busca de espíritos superiores, estudando e trabalhando pacificamente em favor do bem e da humanidade. Não queiramos pensar que o médium é muito bonzinho para a família e para os amigos. Não. O médium está ao serviço de tudo e de todos. Então tem que se disponibilizar até para os mais difíceis, principalmente para esses. E vemos isso em médiuns magníficos que tivemos, maravilhosos. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. A sua maior preocupação é quem mais sofre,
Quem mais realmente está perturbado é que eles mais ajudam. Então agora vamos só analisar algumas formas de mediunidade muito rapidamente. A mediunidade apresenta-se de diferentes formas e com maior aptidão para este ou aquele fenómeno. Temos a psicografia, direta, transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Temos obras magníficas, livros maravilhosos, através da psicografia direta. Indireta, transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita por um objeto inanimado. Sensitiva, também é uma forma de mediunidade que, no fundo, é aquilo que todos nós temos. Todos nós. Às vezes, alguns andam um bocadinho ainda adormecidos. Dizem, eu não sinto nada. Pois, parece que não sentem nada, mas se calhar até sentem algumas coisas. Sensitiva, faculdade de sentir a presença dos espíritos. Auditiva, faculdade de ouvir a voz dos espíritos. Psicofonia, atua sobre os órgãos da palavra do médium. Vidência, faculdade de ver os espíritos. Pressentimento também é uma forma de mediunidade. Intuir coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Profecia, temos aqui Abraão. Revelar o futuro com interesse geral para a instrução dos homens. Inspiração, faculdade de receber pensamentos ou ideias estranhas aos seus em estado normal ou a êxtase. Influência para pintar, desenhar, compor músicas. Temos aqui um exemplo extraordinário, Florencio Anton. Intuição. Quem não tem intuição aqui? Tenho a certeza que todos têm. A não ser que nós sejamos tão materialistas, tão materialistas, tão materialistas, que não conseguimos nem ter sensações nem intuições. Mas não acredito. Todos o que aqui estamos, acredito que todos nós já estamos a desenvolver a nossa espiritualidade. Já sentimos e já intuímos. Intuição, faculdade de comunicar pelo pensamento com os espíritos. E é tão interessante, na última reunião mediúnica recebemos algumas mensagens, ou seja, fomos aconselhados pelo mentor. E o mentor disse tão maravilhosamente um conselho a um irmão, que disse, somos nós que fazemos a nossa vida. Somos nós. Não estejamos à espera que sejam os espíritos bondosos, os espíritos de luz a fazerem a nossa vida. Nós é que temos que fazer o nosso caminho. E eles só nos dão, no fundo, a orientação, o impulso. É isto que eles fazem, mas nós temos essa liberdade. E, ainda mais, ele disse o seguinte, ouve o teu coração. Se a tua sensação é positiva, é boa, vai por aí. Mas se a tua sensação não é boa, não ficas bem, não vais por aí. E isso é intuição. E nós às vezes andamos com a cabeça tão cheia de pensamentos e preocupações, andamos na correria que não sabemos parar um pouco para sentir, para captar, para ouvir o nosso coração, porque é no nosso coração que realmente está a nossa essência, que nós podemos captar o mundo espiritual, que nos vai orientar. Porque se nós andamos sempre aqui à espera que alguém nos diga o que fazer, estamos mal, estamos muito mal. Nós temos que ter, no fundo, mão firme na nossa vida. Efeitos físicos, faculdade de produzir fenómenos materiais. E nós já tivemos aqui também, num congresso, de facto um médium de efeitos físicos, extraordinário. E curadora, faculdade de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo pelo gesto, sem recorrer à medicação. E nós temos o exemplo desta nossa casa. Foi o primeiro hospital espírita no nosso país.
em que temos uma médium com a faculdade de curar, que é a irmã Leonor, através da fluidoterapia. Então, que importa? Não importa nada que tipo de mediunidade é que eu tenha. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Eu até posso não ser grande médium, médium no sentido ostensivo, mas se eu praticar o amor, porque a mais linda mediunidade é a mediunidade do amor, aquela que nos impulsiona a ir trabalhar, a fazer o bem, a lutar pelos outros, para aqueles que estão menos bem que nós. Aquele que nos faz sair de casa, do conforto. Essa é a mediunidade mais maravilhosa, porque foi a mediunidade mais maravilhosa que Jesus nos mostrou. O que é que Ele fez em toda a sua vida? Ia por aí, ao encontro dos mais discriminados, excluídos, os mais necessitados. Essa é que é a verdadeira mediunidade. Agora, claro, todas são ferramentas extraordinárias, todas são, mas todas elas devem convergir na caridade, no amor. É isto que importa. Mediunidade, em termos gerais, é a oportunidade para que o espírito se reabilite de enganos do pretérito. E, muito importante, pensamos nós que médium é um ser assim tão importante, que mediunidade é de facto só para alguns que são especiais? Ou seja, mediunidade nós todos já sabemos que somos, mas aqueles que têm mais ostensividade, será que é? Tirando alguns casos de mediunidade ostensiva, que é uma missão, tirando alguns casos especiais. Todos os outros, são a forma mais maravilhosa que Deus nos deu para que nesta existência nós possamos progredir e retificar os erros do passado. É porque nós temos muitos erros, cometemos muitas faltas e nós no mundo espiritual pedimos mesmo, por favor, Pai, para que nesta próxima reencarnação eu possa de alguma forma limpar melhor, neutralizar tanta coisa má que eu fiz. Então, se o médium aceitar com tranquilidade essa sua ferramenta de amor e a colocar ao serviço do bem, ajudando os outros, não para se orgulhar, para se ostentar, não para proveito próprio, mas para doar-se, de verdade ele vai conseguir retificar muitos erros do passado. A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus que faculta manter o contacto com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio podemos ter aqui não apenas a certeza de sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. É graças à mediunidade que o homem tem a antevisão do seu futuro espiritual e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o precederam na viagem de volta à erraticidade, trazendo-lhe informes de segurança, diretrizes de equilíbrio e a oportunidade de refazer o caminho pelas lições que ele absorve do contacto mantido com os desencarnados. Assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal, conforme afirmava o apóstolo Paulo. Se não houvesse a ressurreição do Cristo, para nos trazer a certeza da vida espiritual, de nada valeria a mensagem que Ele nos deu. Então, através desta ferramenta que é a mediunidade,
podemos saber o que acontece do outro lado da vida. Aprendemos com os espíritos de luz, através das suas mensagens, mas aprendemos também com aqueles espíritos mais ignorantes. Aprendemos com eles aquilo que não devemos fazer. E diz-nos Divaldo, para se dedicar à mediunidade sem trabalhar tem que cobrar, vejam bem. E aí profissionalizam a mediunidade, caindo no que as religiões chamam de simonia, crime da venda de coisas sagradas, e que Jesus reprovou veemente. Então, cuidado. Cuidado quando nós mexemos com as coisas espirituais e temos que pagar. Cuidado. Porque os espíritos que assessoram realmente esses médiuns não podem ser espíritos de luz. Porque, como Jesus disse, dar de graça aquilo que de graça se recebe. Então, todos nós que aqui estamos e frequentamos esta casa e seguimos a doutrina espírita, todos nós trabalhadores, temos o nosso trabalho durante o dia para podermos subsistir. E todo o trabalho de médium, de todas as formas de mediunidade, porque aqui todos nós trabalhamos porque todos somos médiuns, uns de uma forma, outros de outra, como já vimos, há muitas formas de mediunidade. Todos nós doamos. E é assim que deve ser. Fazer como Jesus. Jesus não cobrava. Jesus doava. O Pai não cobra o ar que respiramos, nem o que nos doa. O alimento que temos, a chuva, o sol, é tudo gratuito. Então, e nós vamos cobrar aquilo que recebemos gratuitamente de amor? Por isso, muito cuidado. Porque, não recebendo os espíritos nenhum pagamento, não têm nenhuma obrigação de acompanhar aqueles que mercadejam com a mediunidade. Normalmente os abandonam e eles passam para mãos equivocadas de espíritos levianos, quanto eles que os exploram, ridicularizam e obsidiam na etapa final da existência física. Quantos de nós não conhecemos médiuns que, infelizmente, por muita ignorância, não é? Graças a Deus hoje nós temos todas as informações necessárias para podermos desenvolver a nossa mediunidade da melhor forma. Mas aqui num passado ainda recente, havia muita ignorância e cobrava-se. Quantos médiuns não acabaram mal, doentes? Quantos? Mas também quantos não acabaram bem? Acabaram, entre aspas, porque nenhum de nós acaba mal. Acaba, não é? O nosso espírito nunca acaba. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, nem pensar andar aqui na testa a dizer eu sou médium. E envaidecermos-nos com a nossa mediunidade. Fora de questão isso. Ou publicar nos jornais ou nos Facebooks e essas coisas todas que eu sou médium, se precisar de ajuda e faz aqueles trabalhos todos, não sei quê. Fora de questão. É algo muito sério mesmo. Temos que ter muito cuidado. E os médiuns, quando não têm realmente esta capacidade, este conhecimento, esta orientação, podem cair mesmo nas teias do mundo inferior e acabam por ser obsidiados. É preciso ter muito cuidado. Então, a mediunidade, para continuar a ser desenvolvida, vai exigir do indivíduo disciplinas morais. Porque as disciplinas morais falam a atrair entidades respeitáveis. É difícil? Pois é. Jesus dizia, a porta é estreita. É mesmo muito estreita. Nós, para podermos seguir, de facto,
seguir e desenvolver a mediunidade, seja qual forma de mediunidade, é de facto, nós temos que libertarmos-nos do nosso ego, do nosso orgulho. Somos chamados quantas e quantas vezes à atenção, porque ainda não temos a capacidade de ver com os olhos espirituais e equivocamos-nos, erramos-nos naturalmente. Naturalmente todos nós erramos. Isso é natural. Agora, temos que ter a humildade de aceitar as correções daqueles que têm outra estrutura, outra autoridade espiritual. É indispensável ao médium estudar para que compreenda como é um mecanismo da mediunidade. E a verdade, temos aqui a salinha cheia, mas eu parece-me que à segunda-feira, quando é o estudo, é muito menos gente. Pois é. Então, há que fazer atenção a isto. Temos que fazer atenção, porque está-nos a ser dada uma oportunidade valiosíssima, e nós desperdiçamo-la. Preferimos as nossas coisinhas da nossa vida corriqueira, do nosso comodismo, a exercitar o nosso espírito. Olha, preferimos ir ao ginásio, desenvolver a nossa musculatura, não é? Os nossos músculos, do que vir aqui desenvolver o nosso espírito. Porque ele tem que ser cultivado, tem que ser trabalhado. O estudo da doutrina é muito importante, sobretudo nos dias atuais, quando vemos proliferar a mediunidade desordenada a serviço de interesses subalternos em proveito pessoal. É que nós hoje, as informações são tantas, as teses, os dogmas, enfim, as ideias são tão variadas e tão controversas que nós facilmente, quando não temos, no fundo, uma estrutura espiritual e um esclarecimento realmente forte e bem alicerçado, podemos cair no erro. Então, prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. A doutrina espírita, para ser exercida, de facto, com seriedade e seguir o caminho realmente proposto, só mesmo através de Jesus, seguindo o Evangelho de Jesus, seguindo os seus ensinamentos. E como nos dizia Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Porque a verdadeira mediunidade, ou todas as mediunidades, todas as formas de mediunidade, há de convergir para esta. O amor, a caridade, a prática do amor. Só as pessoas moralizadas praticam a caridade. As pessoas não moralizadas têm crises de filantropia. É que nós vemos muita gente aí a dar e a procurar ajudar, mas há que ter consciência do que se está a fazer. Tem explosões de generosidade, tem momentos de altruísmo, mas não tem a ação da caridade. Pois porque essa exige abnegação, renúncia, devotamento, compaixão, sentimento solidário. Mas só quem tem controle moral sobre imperfeições é que pode reunir essas qualidades morais. É tão fácil, de repente vemos tanta gente a dar o nome para voluntariado, para a Sopa dos Sem-Abrigo, para a Associação Ninho da Mariazinha e outras associações. E quando o trabalho surge, estão todos ocupados, a maior parte deles. Quase todos estão ocupados. Quase sempre são os mesmos. E isto passa-se connosco na Associação Ninho da Mariazinha. Quase sempre são os mesmos. Porque, na verdade, ainda não se tomou consciência do que é que se está a fazer. Porque a prática da caridade exige mesmo renúncia de nós mesmos. É um compromisso muito sério. Não é nenhuma brincadeira. Eu hoje posso, eu vou. Hoje já não posso, hoje tenho coisas para fazer, já não posso ir. Não.
Os irmãos que estão lá fora, que precisam de alimentos, precisam dos alimentos. Não precisam hoje e amanhã não precisam, precisam sempre de ajuda. Então, quando nós nos propomos a ser voluntários, seja do que for, é um compromisso tão sério quanto o nosso trabalho profissional. Tão sério quanto, ou mais ainda, porque é espiritual. Então, daí a moralização precede à caridade. É preferível começar pela base, que é, no fundo, o esclarecimento, a moralização e então depois, sim, passar à prática. Fazendo com que os espíritos bons passem a amar aquele instrumento que é dúctil e maleável às boas tendências. E quanto mais acreditem, quanto mais nós nos entregamos ao trabalho, às vezes nós até nos apetece realmente fazer outras coisas, como toda a gente, que temos família, temos outras coisas, mas está lá na nossa consciência, não. Tem que ser. É o meu compromisso. O médium que se dedica ao exercício da caridade realiza mister relevante. Não é necessário salvar o mundo. Basta salvar-se a si mesmo e salvar a pessoa mais próxima. E quem é o meu próximo? Todos. É a minha família em primeiro lugar. Porque se eu não for caridoso com os meus familiares, com aqueles que estão mais próximos de nós, com quem é que eu vou ser? Com a minha comunidade onde eu estou inserida. Eu não posso salvar os meus irmãos de África, mas aqueles que andam aqui a precisar de ajuda, eu posso, de alguma forma, balsamizar as suas dores, nem que seja com um sorriso, com uma conversa, com uma atenção, com uma oração, com um pedacinho de pão, seja como for. E como nos dizia Chico Xavier, a revolução em que acredita é aquela ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela corrigenda de cada um, na base do façamos aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. Então, para terminar, a mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. É a nossa grande oportunidade. Muita paz para todos. E muito obrigado pela vossa atenção.